Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa segunda aula do nosso mini curso de ensino híbrido. Na primeira aula nós falamos do que é ensino híbrido e as vantagens e desvantagens desse modelo. A gente viu que tem poucas desvantagens, porque a desvantagem apontada foi sobre a dificuldade da relação professor-aluno, só que a gente mostrou lá que essa desvantagem ela é de certa forma fictícia, já que o ensino híbrido preserva essa presencialidade também. Hoje nós veremos os modelos de ensino híbrido, que dentro desses modelos está a sala de aula invertida. Por que eu coloquei como tópico? Porque no Brasil se confunde ensino híbrido com sala de aula invertida. E nós vamos trabalhar ela como tópico, mostrando para vocês que ela está dentro desse total de ensino híbrido. Esses dois outros últimos blocos nós trabalharemos nas duas próximas aulas. Tudo bem? Então, nós vamos hoje, nosso dever com vocês é mostrar os modelos, discutir esses modelos, mostrar a eficiência de cada modelo e mostrar aqueles modelos que não servem para a nossa realidade. Tudo bem? O que é basicamente ensino híbrido que a gente pode entender a partir desse gráfico, só para recapitular. O ensino híbrido é a tentativa do equilíbrio entre o virtual e o presencial. Então, esse híbrido significa a junção desses dois momentos de aprendizagem. Por exemplo, hoje nós estamos tendo maior crítica com o ensino remoto com relação a esse relacionamento de professor e aluno está sendo prejudicado porque é apenas virtual. E o ensino híbrido, como eu disse, ele preserva essa presencialidade, uma vez que o aluno precisa, de certa forma, trabalhar isso em sala de aula. Então, esse é o modelo híbrido, é a tentativa de equilíbrio. Então eu vou ganhar tempo, a criança vai ganhar, o professor ganhará tempo e a criança ganhará autonomia para a execução das tarefas. Então, nós temos vários modelos de ensino híbrido que estão dentro de dois grandes conjuntos de modelos. Então, nós temos os modelos sustentados e os modelos disruptivos. Modelos sustentados por quê? Porque ele é sustentado porque o professor consegue planejar e executar a maior parte das tarefas desse modelo. Então ele não vai precisar fazer grandes mudanças estruturais. Então é um modelo sustentado. O modelo disruptivo é porque ele rompe com a ideia que nós temos hoje de educação, de ensino. Então ao romper, ele dificulta a sua implementação. Então os sustentados eles têm características do ensino tradicional, sendo mais facilmente adaptados aos modelos de ensino hoje no Brasil. Já o disruptivo, por romper com o modelo tradicional, não é tão utilizado por exigir maiores esforços para se adaptar. Então, nós temos um modelo sustentado que ele, quando o Brasil adota o modelo híbrido, ele geralmente vai para o sustentado, porque não requer grandes mudanças na estrutura da educação. Os modelos de rotação são os mais conhecidos no Brasil, pois são os mais fáceis de serem implementados. Porque coloquei aqui. Dentro dos sustentados, nós temos 90% dos sustentados, 90% das rotações, do modelo de rotação, ele fica dentro do sustentado. Então, o modelo de rotação, ele é um modelo que ele é um submodelo desses outros dois de cima. Acontece que 90% dele, da rotação, está no sustentado e 10% no disruptivo. Olha. É assim que se divide. Rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Esse rotação individual, ele está dentro do disruptivo, que a criança ele rompe por completo. A criança sai andando, vou mostrar daqui a pouco, ela sai andando em várias estações, individualmente, baseado naquilo que o professor detectou de problema nela, de problema de aprendizagem. Então ela vai se alimentando por cada estações, tá bom? Então ele é disruptivo.
eu tenho que fazer um programa só para ela, eu tenho que fazer uma avaliação só com ela. Então, ele muda por completo o nosso modelo. Por isso, ele não é muito adotado no Brasil. Rotação por estações. Então, vamos entender basicamente o que são esses dois nomes. Rotação é movimento. Estações são espaços, locais de aprendizagem, de trabalho na escola. Então, quando foi implementado isso no Brasil, quando foi implementado na sua escola, já está implementado em vários lugares do Brasil, basicamente em escolas de idiomas e particulares. Mas quando você se deparar com esse modelo, ele vai trabalhar geralmente rotação. Então, rotação entenda por movimento, como eu falei, em determinadas estações. O grupo anda por as estações, pelos momentos, pelos locais. O espaço da escola é dividido em estações de trabalho e cada uma delas tem um objetivo específico, ainda que direcionados para o objetivo geral. Você que é professor, você que é pedagogo, você que está se formando em alguma licenciatura, você sabe que para planejar uma aula, por exemplo, eu preciso de um objetivo geral, central, e de vários objetivos, a partir de 3, vários objetivos específicos. Para que serve isso? O objetivo geral é o meu foco principal lá, o meu alvo. Os específicos são aqueles que me ajudarão a chegar no geral, né? Então, quando eu divido minha sala por estações, cada estação daquela vai ser responsável por atingir um dos objetivos específicos que eu coloquei. E eu vou estar de olho no objetivo geral, para que ao final da rotação eu consiga atingir esse objetivo geral, através do que foi feito em cada estação. É basicamente isso. Para ficar mais claro para vocês, é basicamente isso. A ideia é que os alunos circulem entre as estações diferentes, aprendendo partes da lição em cada uma delas. Eu acabei de dizer. Partes da lição em cada uma delas. Essas partes são independentes, a gente vai ver daqui a pouco. Como estamos falando de ensino híbrido, essas estações em geral são montadas com ferramentas tecnológicas típicas do ensino à distância, como vídeos de demonstração ou pequenas videoaulas. Então, como é que eu faço em alguma dessas estações? Eu posso trabalhar em alguma delas as nossas ferramentas tecnológicas, que a gente já tem hoje acesso a muitas, a partir do ensino remoto. O Brasil, o mundo inteiro, foi chacoalhado, entrou em contato com a ferramenta tecnológica de maneira muito eficaz e de maneira muito assídua também. Isso faz com que nós, hoje, tenhamos condições de produzir um pequeno vídeo explicando aquilo que eu quero e os alunos acessam um determinado equipamento e tem aquela explicação em uma das estações. Nessas estações, os alunos possuem autonomia para circular e aprender no seu próprio tempo. Esse próprio tempo, ele é, de certa forma, entre aspas, porque o professor estipulará tempos para serem cumpridos. É importante ressaltar, porém, que essas estações precisam ser, como eu falei antes, independentes uma das outras, ou seja, complementares, mas não de uma forma que o aluno precise passar por uma estação para ter o entendimento da outra. Não. Eu posso fazer com que meu aluno aprenda tudo que eu tenho para ele aprender naquela estação, apenas ficando ali. Aquele objetivo específico eu quero que ele aprenda naquela estação. E eu vou montar uma atividade que ele atinja aquele objetivo ali. Por exemplo, se eu tenho na minha aula um objetivo específico que ele identificar cores. Um exemplo, identificar cores. Pois naquela estação eu vou trabalhar com aquele objetivo específico de identificar cores. Ele vai conseguir identificar aquelas cores ali, naquela estação, sem precisar ir para outra estação para identificar cores. E outra estação, eles vão fazer outras coisas. Há também uma variação chamada de rotação individual, na qual o roteiro de rotação entre estações é pensado para cada aluno, pensando em suas dificuldades e necessidades. Esse é um modelo disruptivo que nós usamos pouco no Brasil,
que, para vocês entenderem melhor, olha, nós temos rotação individual aqui. O que é a rotação individual? A criança ela sai, olha, a criança ela sai de uma estação percorrendo todas as outras estações. Em cada estação essa criança aprende algo que o professor entende que ela precisa. Como é que o professor entende? A partir de uma avaliação diagnóstica feita com ele. Por isso a dificuldade de trabalhar isso no Brasil. Porque eu vou ter que fazer uma avaliação diagnóstica com cada aluno, identificar o que cada um precisa, e ele vai, de certa forma, percorrer todas essas estações em busca daquilo que ele precisa. Entendeu? Baseado em um tempo estipulado pelo professor. Esse tempo ele é estipulado pelo professor para que esse aluno percorra todas essas estações. Por isso é a rotação individual. Por isso a dificuldade de trabalhar isso no Brasil, porque nós não temos ainda essa prática e a quantidade de profissionais para fazer isso, tá bom? Então aqui nós temos a rotação por estação. Então o que é rotação por estação que nós falamos agora há pouco? Só mostrei individual para vocês terem essa ideia. Rotação por estação. Esses alunos, eles são divididos em grupos, 3 grupos, sob o comando do professor. Esse professor, ele vai organizar as estações e vai fazer com que cada estação dessa trabalhe um determinado tema dentro do tema geral da sua aula. Como se fosse trabalho em grupo, né? Com uma diferença, que uma dessas estações precisa estar com contato com a tecnologia digital. Ele precisa estar em contato com o computador, tablet, alguma coisa do tipo. Para que ele faça essa pesquisa aí. Então, algo, por exemplo, se o professor precisa de algo que só encontra na internet, geralmente o ensino híbrido procura esse ponto de vista, do que o aluno busque fora da sala de aula. Esses 2 grupos restantes, eles estão encontrando soluções dentro da sala de aula. O grupo que está em contato com a internet, ele está procurando soluções fora da sala de aula. E o professor, ao final disso, faz a sistematização dessas pequenas estações. Ele sistematiza tudo em busca do seu objetivo geral. Vocês imaginam aqui, olha, cada grupo desses está em busca de um objetivo específico desse moço aqui. Esse professor, ele tem um objetivo geral a ser alcançado, mas ele só vai ser alcançado se cada grupo desse fizer a sua parte através do específico. E o professor vai estar de olho para saber se o grupo está atingindo os objetivos que ele traçou para o grupo. Ele vai dar ferramentas, ele vai dar subsídio para que esse grupo realize o seu trabalho. Tudo bem? Então, essa é a rotação por estação. Talvez seja que vai ser mais usado no Brasil quando isso foi implementado na sua escola, tá bom? Já mostrei como é o individual, percebe que muda, uma só criança vai percorrer todo esse trajeto das estações em busca daquilo que ele acha, daquilo que o professor entende que ele precisa, tá bom? Laboratório rotacional. Ele está dentro da rotação, mas nós temos aqui uma diferença que eu vou mostrar para vocês. O laboratório rotacional propõe que os alunos alternem entre 2 espaços. 2 espaços significa 2 estações. Tendo um deles um laboratório com equipamentos de informática. Um deles precisa ser um laboratório ou um acesso à informática. No laboratório, os estudantes se utilizam das ferramentas tecnológicas para complementar o que será ensinado em outro espaço, podendo ser uma sala de aula tradicional, um laboratório de ciência ou até mesmo um espaço externo, quadra esportiva, alguma coisa do tipo.
Da mesma forma que funciona a rotação por estações, as lições devem ser pensadas de forma a que exista um tempo específico para os alunos estarem em cada ambiente e que as lições passadas em cada ambiente sejam complementares. Dessa forma, os grupos passam pelas mesmas estações e aprendem de formas diferentes. Então, eu tenho 2 estações no laboratório rotacional e os alunos alternam essas estações em busca daquilo que é estabelecido pelo professor. Então, um exemplo aqui. Vai lá que numa aula de física, alguns alunos vão para o laboratório de informática em busca daquele conhecimento proposto pelo professor, ou fica na sala de aula estudando algo sobre aquilo que o professor propôs, e uma parte dos alunos vão para a quadra de esportes tentar aplicar aquilo que os outros estão estudando lá na escola, lá na sala de aula. Esses 2 ambientes fazem com que cada grupo aprenda a mesma coisa de forma diferente. E eles trocam, eles invertem, e o professor consegue, ao final, buscar o melhor entendimento da turma a partir do que cada um viu da prática e da teoria. Basicamente isso, de forma bem simplória. Mas eu posso fazer dessa forma também, olha. Alguns alunos na sala de aula, outro grupo na sala de informática. Aí eu vou precisar de um tutor na sala de informática, biblioteca, alguma coisa do tipo, para me ajudar nessa tarefa. Então, no laboratório rotacional, essas crianças, ou adolescentes, melhor fazer com adolescente aqui, esses adolescentes, eles fazem essa rotatividade para poder entender o que cada parte dessa distribui. Por que isso, professor? Para que eles formem a autonomia, para que eles formem aquilo que mais se pretende com o ensino híbrido, que é a autonomia na hora de construir o conhecimento, metodologias ativas. Então, cada um desse grupo vai ter contato com a parte técnica, com a parte teórica e prática do conhecimento, podendo contribuir com os outros a partir daquilo que eles viram. Sala de aula invertida. Como o próprio nome diz, inverte a lógica da sala de aula. Os alunos aprendem novos conteúdos em casa por meio do ensino à distância e utilizam o espaço da sala de aula para fixação, tirar dúvida e fazer exercício. Esse é o modelo mais usado no Brasil, está dentro das estações. Nós temos 2 estações aí, olha. Nesse modelo, o EAD é extremamente utilizado, especialmente as videoaulas. Afinal, como os novos conteúdos são passados remotamente, uma forma muito utilizada para facilitar o ensino é por meio dos vídeos online. Aqui o aluno tem um contato com a matéria antes de ter contato com o professor. Então, quando ele está fisicamente na presença dos instrutores, já tem uma ideia bem melhor do assunto e de quais são suas dúvidas. Então, a sala de aula invertida, eu mando para casa o aluno, eu mando para casa do aluno através de alguma ferramenta tecnológica, pequenos vídeos ou o assunto, o texto, alguma coisa do tipo, mas eu tenho que usar essa ferramenta tecnológica para que esse aluno não precise vir buscar, não ter esse contato. E esse aluno, ele tem faz leituras e estudos daquilo que eu mandei para ele, e ele vai anotando dúvidas que surgiram a partir do seu estudo. Aquelas dúvidas, o professor vai mandar para ele também um roteiro de como organizar as dúvidas, tudo direitinho. Esse aluno vai anotar dúvidas, e esse aluno vai se encontrar com a sala de aula e o professor para 3 objetivos: fixação do conteúdo, tirar dúvidas e fazer exercício. Esses 3 objetivos fazem com que o aluno adquira uma autonomia na hora de estudar.
porque ele vem apenas para a escola para praticar aquilo que ele aprendeu em casa. E percebe que, na medida em que o tempo vai passando, ele vai vendo como o professor vai encontrando forma de tirar suas dúvidas. E com o tempo esse aluno vai entendendo que o conteúdo que o professor manda para ele são conteúdos-chave dentro de um conceito maior. E ele vai aprender aos poucos, tirar suas próprias dúvidas e fazer seus exercícios. E que ele vai apenas para a escola com o tempo para fixar essa aprendizagem. Ao final de cada rotação, verifica-se a aprendizagem para validar se os objetivos foram alcançados e revisar os pontos que ainda são necessários. O compartilhamento de informações entre os alunos é incentivado, promovendo diversas habilidades sociais. Então, quando se fala em rotação, entenda uma coisa. Nós estamos falando até agora de rotação. Entenda uma coisa. Ao final, o professor vai fazer uma avaliação da sala, da turma, dos alunos, avaliação da aprendizagem, fará uma avaliação do método, fará uma autoavaliação para perceber pontos frágeis, pontos que não deram o resultado que ele esperava e tentar corrigir nas próximas vezes que ele implementar esse modelo. Então, não é algo solto. O professor precisa reservar um tempo para costurar, para alinhavar toda essa aprendizagem que se deu nas estações, na rotação, tá bom? Então, não é algo solto. O professor tem que ter um objetivo com isso. E nós temos alguns modelos disruptivos, que eu vou falar rapidamente, que nós não utilizamos no Brasil. Nós temos o Flex, é pouco utilizado porque precisa de uma mudança. Neste modelo, o ensino online é a base da aprendizagem, os professores são mediadores que auxiliam os alunos em suas dúvidas, ajudam a organizar e aprofundar seus roteiros de estudos, elaborar projetos em grupos e motivar discussões. Você pode pensar, isso está acontecendo no ensino remoto. Tá, mas com uma confusão enorme, infelizmente. Nas escolas que utilizam esse modelo, existem laboratórios de informática, para que os alunos possam aprender e realizar atividades, e fica mais difícil para nós. Há também espaços onde a mobília é modular e pode ser modificada para o trabalho coletivo, entendeu? Ou individual. O desempenho dos alunos é gerenciado através de uma plataforma online. Hoje nós estamos fazendo isso, do Classroom. Através do Classroom nós conseguimos fazer isso. Esse modelo incentiva, dentre outras competências, o controle sobre a autoaprendizagem. É um modelo para se usa com adultos em universidade, curso de pós-graduação, por exemplo, curso de graduação, e em cursos de idiomas. Com adultos dá para a gente fazer isso bacana. Esse é o modelo Flex, né? Então, nós temos uma agenda de atividade aqui do lado esquerdo, e ele vai passar como se fosse, é bem parecido com o rotação individual. Ele vai passar por vários momentos em busca daquilo que ele quer. É o Flex, né? À la carte, a escola física tradicional está presente nesse modelo, porém os créditos de algumas disciplinas são feitos inteiramente online, escolhido pelo estudante. Pode-se, por exemplo, optar por um curso de inglês ou matemática em intervalos dentro ou fora do horário escolar. Então, é algo que eu quero extra para os meus alunos e eu não tenho tempo não tenho carga horária disponível presencial e eu opto por eles fazerem aquilo de forma online. Diferentemente do modelo Flex, o tutor é online e escolas podem oferecer um conjunto de cursos online para que os seus estudantes possam escolher de acordo com suas necessidades ou gostos. Escolas mais afastadas dos grandes centros e ou carentes de professores poderiam, mesmo assim, enriquecer o currículo de seus estudantes através de professores online. Nós temos hoje um projeto nos institutos federais do Brasil, em algumas escolas também, estaduais, nós temos o projeto Fique em Casa. Fique em Casa são cursos de pequena duração,
por exemplo, espanhol básico, inglês básico, promovidos por esses professores desses institutos ou universidades para alunos ou comunidade em geral, de graça, e eles acessam a plataforma, eles têm contato com esses cursos, pode ser online ou gravado, e eles recebem o certificado e tudo mais, né? Então, e eles não precisam ir lá hora alguma, o certificado já vem pronto e tudo direitinho. Então é um modelo à la carte, por exemplo. Virtual enriquecido é um modelo também utilizado muito lá fora. Nesse modelo, atividades presenciais não acontecem todos os dias da semana e grande parte dos estudos são feitos em cursos online com tutores virtuais responsáveis pela disciplina. Atividades na escola são organizadas de acordo com o desempenho dos alunos e acompanhadas por tutores especialistas que fornecem uma orientação individual. Quase impossível no Brasil hoje. Cada aluno possui necessidades diferentes e específicas que podem ser atendidas pelo atendimento presencial do professor por trabalho em grupo ou recursos disponibilizados na escola. Então, o que eu queria falar para vocês a respeito dos modelos é exatamente isso. Nós temos esses modelos de estações, modelos de rotação, nós terminamos com a aula invertida, e esses outros modelos que são disruptivos, são bem menos usados no Brasil, mas se nós formos ver, eles se parecem muito com as aulas remotas hoje, feitas de um jeito improvisado, nós não sabíamos que a pandemia ia chegar, mas está do jeito que dá. Mas o ensino híbrido é algo mais fixo, é algo mais centrado na aprendizagem do aluno, não é algo improvisado, é algo planejado. E quando eu escolho, qual é a melhor forma de escolher o ensino híbrido? É aquilo que se adequa melhor à minha realidade. E a realidade do Brasil hoje é voltada para aquele modelo sustentado, aquele modelo que o atual modelo da escola não seja tão alterado assim, né? Então, o objetivo da aula hoje era exatamente esse, era mostrar para vocês quais os modelos do ensino híbrido que nós temos e quais aqueles mais adequados à nossa realidade, tá bom? E como cada um desses modelos funciona. Acredito que o objetivo foi cumprido, mostrei para vocês alguns exemplos desses modelos, né? E a próxima aula nós iniciaremos com quais são os objetivos do ensino híbrido, que são exatamente esses, da criança ter autonomia sobre a sua aprendizagem. É essa autonomia tão esperada por esse ensino híbrido, a criança construir o seu conhecimento mesmo, não através de um construtivismo opaco, solto, de goela abaixo, não. Através de uma reflexão, através de estudos de teoria, é através daí do uso participativo nos grupos, para que eu, como professor, oriente esses alunos a passarem por essas etapas em busca da sua emancipação cognitiva, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.